No finalzinho do livro de Mateus, antes de Jesus ascender aos céus, em Atos 1, ele faz um apelo à grande comissão. Ele diz assim a palavra: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, primeiro ele está dizendo que ele tem toda a autoridade. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então não há o que temer, né? Jesus tem toda a autoridade. Não tem nada acima dele, não tem nada que ele não nos tenha dito ou não nos tenha nos prometido que ele não vá cumprir, porque a autoridade está nas suas mãos, a autoridade e poder. Tem o controle de todas as coisas. Ele não tira o nosso livre-arbítrio, mas ele tem o controle de todas as coisas. Aí vem o segundo ponto, que é o que eu quero destacar. Ele diz: ide. O chamado de Jesus é sempre para um chamado de movimento. É um chamado para caminhada. Ele diz: quem tem fome, quem tem sede, quem está sobrecarregado, vinde. Agora ele está dizendo: ide. É tudo um processo, é tudo uma caminhada. É no caminho que você experimenta Jesus, que você experimenta Cristo, é que você experimenta o pão da vida. E aí ele diz: nesse caminhar, nesse ide, que não precisa ser um ide lá para longe, um ide na sua casa, um ide na sua família, no seu prédio, no seu bairro, no seu estado, um ide na sua escola, no seu trabalho. Ele está dizendo: aonde você estiver, você está caminhando em mim. Você está caminhando com a minha palavra, que sou eu. Você está caminhando para a vida. Você está caminhando e distribuindo essa vida, esse pão, que sou eu, que é Cristo. Então ele diz: ide e fazer discípulos de todas as nações. Então, por onde quer que a gente passe, a gente tem que fazer essa diferença. Fazer discípulos de todas as nações. Aqueles que quiserem, aqueles que ouvirem, que derem ouvidos, que optarem, porque o livre-arbítrio está sempre aberto. É sempre uma possibilidade. Você tem sempre dois caminhos: crer ou não crer. E como é difícil crer. As pessoas dizem: mas é só isso? É só crer? É só... não tem que fazer, não tem que cumprir rituais, não tem que fazer coisas? Meu querido, crer é muito difícil. Porque o crer que agrada a Deus é o crer que nega os anseios, os desejos, as vontades da carne, da mente, da cultura. E isso é muito complicado para a gente, abrir mão dessas coisas. É muito complicado. O ser humano, ele tem essa dificuldade. Abrir mão daquilo que ele tem como certo, daquilo que ele tem. Tem pessoas que têm dificuldade de abrir mão de suas culpas. Quando Jesus disse que já levou tudo na cruz. Quando ele diz que teus pecados eu não lembro mais. Tem pessoas que têm dificuldade de abrir mão da sua falta de responsabilidade. Ela nunca é culpada de nada. Ela nunca fez nada. Você diz para ela: mas você
exemplo bobo, né? Mas você me disse isso assim, assim. Ela diz, não disse. Você ouviu, você entendeu. São mecanismos de fuga, são mecanismos que a gente cria, que são bárbaros, e que são difíceis de desarraigar. Então ele está dizendo, você vai pelo caminho da vida, né? Trabalho, escola, família, outras nações, onde quer que Deus te enviar, e faça discípulos, ou seja, compartilha com eles esse pão da vida, compartilha com eles a graça, compartilha com eles que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E aquele que der ouvidos, que ouvir, que abrir seu coração, que se despojar desses seus valores. Isso é muito difícil. Mais fácil subir a escadaria da penha de joelhos. Mais fácil é pagar uma grana violenta na igreja. Porque é muito difícil. O Senhor diz, entrega. Isso não é teu. Mas a gente gosta daquilo. Ou é uma pessoa, ou é um trabalho. Os ídolos da nossa vida podem ser vários. A soberba do conhecimento, a soberba da inocência, a soberba da falsa humildade, a soberba do ficar carregando o peso do mundo. Sabe, tudo no mundo é culpa minha e eu tenho que resolver. Um filho, um marido, uma pessoa, um ícone, né? Uma pessoa qualquer, que não precisa nem, às vezes é uma pessoa conhecida, mas uma pessoa que para mim é importante. Aí se torna um ícone. E Jesus está dizendo, os discípulos são aqueles que vão ouvir a palavra da vida, vão ouvir que Cristo, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. São aqueles que vão ouvir que todo o escrito de dívida que era contra eles foi encravado na cruz, foi cancelado, não foi pago, foi cancelado. E o diabo, o acusador, foi levado em desprezo. Eles vão ouvir isso, vão dar ouvidos a isso, vão abrir seus corações e vão ter uma nova perspectiva de vida. Vão conseguir abrir-se para uma metanoia, para uma mudança de valores. Eu era culpada de tudo, agora não sou mais. Eu era maledicente, agora não sou mais. Eu era glutona, mas agora não sou mais. Eu era isso, eu era aquilo, porque houve uma metanoia. Então ele está dizendo, olha, você vai pelo caminho da vida, anuncie a graça que está em Cristo e faça discípulos. E os discípulos são esses que ouvem e dão ouvidos e abrem o coração e se despojam, se esvaziam. Meu querido, você me dizer que é só ter fé, você não sabe o que é fé. Porque você se despojar dos seus valores e dizer, eis-me aqui, ensina-me a mim,
e ele tratar contigo, te ensinar coisas que vão contra a vontade dessa carninha e vão contra os valores que você tinha aqui, não é só crer. Ou não, melhor, é só crer. É só crer. Só que não é tão fácil. Mais fácil são os sacrifícios. Por isso, desde Adão, todos preferem os sacrifícios, porque é mais fácil. Então, esses discípulos, você batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando que para que eles guardem todas as coisas que tem ordenado. Ou seja, ensinando que eles tenham essa mudança, tenham essa experiência, porque é de fé em fé, é de glória em glória, a coisa vai sendo transformada, o coração da gente vai sendo transformado. Não é assim num passe de mágica, pode até ser. Num passe de mágica, num piscar de olhos, o teu coração muda, no sentido de que você sabe que não é mais aquilo. Mas aos poucos Deus vai falando. Se ele derramar tudo, se ele falar tudo de uma vez, a gente não aguenta. Tanto que Jesus, antes de se entregar, antes de morrer, antes de ascender os céus, ele disse: olha, eu tinha muita coisa ainda para falar, mas vocês ainda não estão prontos. O que ele está querendo dizer? Que é de pouquinho em pouquinho. É de fé em fé, é de experiência em experiência. Daí a necessidade de comer pão, comer a palavra com intensidade, todo dia, que é o que alimenta. Se a gente não comer todo dia, a gente fica doente. Se a gente não comer a palavra todo dia, a gente fica enfraquecido. Perde a comunhão, porque deixa de ouvir a voz do Senhor. Então ele está dizendo, olha, para esses discípulos, esses que derem ouvidos, que abrirem o coração para aprender de mim, você ensina a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, que não há sacrifícios, que a principal característica de um discípulo é o amor. E o amor não é necessariamente, ou não é, o amor paparico, e não é o amor paixão. É o amor que ensina a palavra, que ensina a verdade. E às vezes isso dói, porque vai de encontro com aquilo que você não quer ouvir. Então dói, mas é um ato de amor. Quando você corrige uma criança, e Paulo usa essa imagem, quando você ensina uma criança, na hora que você corrige, não é bom. Na hora que você fala com ela, que você orienta, não é bom, ela fica triste. Mas depois, quando ela parar e meditar, seja ali naquela hora, ou seja dali a alguns anos, ela vai ver, puxa, que bom que minha mãe, que meu pai me ensinaram isso. Na hora doeu. Na hora, não era o que eu queria ouvir. Toda correção na hora dói. Mas foi frutífero, foi profícuo, porque me ensinou a ser uma pessoa digna. E ele está falando a mesma coisa com relação à palavra. Ensina-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí ele diz uma coisa, olha só, exatamente por conta, estou sem firmeza no braço hoje, exatamente por conta da dificuldade de você ensinar, ou de você compartilhar, vamos botar assim, né? Aquilo que você tem recebido do Pai, como vida. Como é difícil, como existe uma resistência,
porque as pessoas não querem abrir mão, né? Ora, daí vem as perseguições, daí vem as calúnias, daí vem a solidão, daí vem, você enfrenta um monte de dificuldades. Então, quando ele diz os discípulos, né, ide e multipliquem-se e façam discípulos, ele está dizendo, olha, o caminho vai ser apertado. Aliás, desde o começo ele avisou, o caminho é apertado, o caminho é estreito, o caminho é difícil. Mas ele está dizendo, olha, preste atenção, todas as dificuldades, vocês estão indo para anunciar o amor, anunciar a graça. E eu estou dizendo a vocês o seguinte, porque lá ele diz isso nos evangelhos e lá em 1 João está bem claro. Nos evangelhos também está claro, mas é que eu estou lembrando da passagem de 1 João agora, que diz que você, para esse id, para essa caminhada, para esse discipulado, você tem que estar disposto, porque a gente falou do discípulo, agora vamos falar do discipulador, vamos falar daquele que ide. Vocês têm que estar nesse preparado, se preciso for, para dar vida por aquele, se for necessário. Esse é o verdadeiro amor, é aquele que está disposto a morrer pelo outro. E isso também não é fácil. Assim como não é fácil, a gente está falando como não é fácil para ouvir, também não é fácil para falar. Porque a gente, para falar, tem que fazer aquilo que Cristo está mandando. A gente tem que amar, a gente tem que ir, tem que ensinar, tem que batizar, e tem que ser da forma que Jesus ensinou, ou seja, em amor. Ou seja, se necessário for, morrer. E como é difícil. Como é difícil. Porque se morrer, inclui morrer fisicamente, se necessário for, né? Vejo nossos irmãos lá no Oriente. E inclui morrer na minha vaidade, no meu orgulho, nas minhas razões. Eu não posso me ofender quando eu for perseguida. Eu não posso maldizer quando eu for maltratada. Eu não posso guardar mágoa quando eu for ofendida. Então, esse id, ele está dando para os discípulos. Agora é fácil para eles, porque são os professores. Não. Agora é muito mais difícil para eles. É muito mais difícil. Que vai tratando com a nossa alma. É todo um processo. A salvação é assim. Você crê, você abre o teu entendimento, reconhece que a salvação vem por meio de Jesus, que você não tem méritos, que você é incapaz, está salvo. Se morrer agora, vai para a glória. Mas o caminhar é um tratamento com a nossa alma, tanto para quem ide, como para quem está vindo, para quem está chegando. E aí, eu termino aqui. Ele deixa uma promessa. Ele diz pra gente ir, batizar, ensinar, batizar, tal. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, todas essas dificuldades que você vai enfrentar, e você vai enfrentar, porque ele avisou, ele avisou, você não está sozinho. Eis que eu estou com você até o fim da caminhada.
para te dar sabedoria, para te dar discernimento, para curar a tua alma, se assim você o permitir. Porque Deus, Ele quer tratar com o nosso caráter, não com o nosso conforto. Porque as pessoas hoje pensam que ser cristão é acumular bens. E Jesus fala claramente, não acumuleis tesouro na terra. Ele disse, você tem 2 túnicas, 2 camisas, dá uma para quem não tem. Ele só tem um corpo, basta uma camisa. Então não é fácil, porque isso luta contra a nossa natureza. A natureza da carne, a natureza da humana, a gente quer acumular. A cultura, o status quo, fala em acúmulo. Eu tenho que ter bens, eu tenho que ter tesouros, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Mas ele diz, olha, de todas as dificuldades, todos os caminhos que vocês vão passar, não esqueçam, eu estou com vocês o tempo inteiro. Até quando vocês acharem que estão sozinhos. Até quando vocês acharem que estão sozinhos. Não estão. Eu estou aí e mais, estou no controle de tudo para te dar vitória. Essa situação ruim, Jesus tem poder para transformar em bênção. Jesus tem poder para transformar aquilo que é ruim para nós, aquilo que está doendo, Ele transforma em edificação do reino dele no nosso coração. E isso não tem preço. E por mais que doa, não dá para voltar atrás. Porque o prazer de ter comunhão com Ele, de ouvir a voz do Senhor, esse prazer nada pode culpar. Nada. Dói? Dói. Você apanha? Apanha. Tem que morrer ou matar-se? Tem. Às vezes até fisicamente, como a gente falou. Mas nada que dê vontade de retroceder. Porque o prazer da comunhão é inenarrável. Você ouvir a voz do Senhor, fica firme porque eu estou contigo. É por ali o caminho. Vai. Fica calado. Fala. Qualquer comando, qualquer consolo, qualquer admoestação, qualquer repreensão vinda do Pai traz tanta paz, tanta alegria. Mas você está sendo corrigido. Mas é pelo meu Pai. Aí, se alguém pensa em retroceder, lembra de Pedro. Diz, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Pedro já tinha experimentado, ainda não tinha discernimento, mas já tinha experimentado. Ele falou, não dá para voltar. E mais adiante, em outra passagem, diz, quem pegou no arado não pode retroceder. Porque o arado é trabalho, né?
Mas o trabalho na direção, na obediência, é prazer. Com toda perseguição, com toda luta, é prazer porque é na presença dele. E não se iluda. Assim. Não, toda obra é válida. Eu tenho pessoas que dizem isso, toda obra é válida. Qualquer coisa que eu faça para Deus é válida. É válida sim, se for o que Ele mandou você fazer. Se não foi o que Ele mandou você fazer, não é válida. Porque nós somos servos inúteis. Ou seja, nós fazemos aquilo que Ele nos manda. É impossível. Algumas pessoas têm essa pretensão de fazer além. Impossível. Porque para fazer aquilo que Ele nos pede, aquilo que Ele nos dá direção, deixa eu mudar de braço, que eu não estou com firmeza hoje. Para fazer aquilo que Ele nos pede, aquilo que Ele nos dá direção, a gente depende dEle. Você entende? Precisa da capacitação dEle. Porque nós sozinhos não conseguimos fazer. A gente não consegue esse processo de abrir mão dos valores, esse processo de morrer, de perdoar, de abençoar, de bendizer. Só com Ele. Então, é uma inocência, no mínimo, é uma inocência muito grande nós acharmos que vamos fazer além do que Ele está pedindo, do que Ele está mandando. Então essa passagem, 3 versículozinhos, né? São os últimos 3 versículos de Mateus. Você veja quanta reflexão, quanta coisa boa para a nossa vida. Muita coisa boa. Porque andar com Jesus, ter comunhão com Ele, ser amigo dEle, não tem preço. Não tem nada que possa substituir, não tem nada que você... Não, tem isso aqui que é melhor. Então você não conheceu a Jesus. Então você tem que comer mais um pouquinho de pão. Faz um teste. Antes de desistir, come mais um pouco de pão. Caminha um pouco mais. Ora um pouco mais. Porque Ele disse, olha, todas as tuas aflições, eu estou contigo até o fim. E o fim é vitória. Pensa nisso tudo. E o mais, Jesus vai nos esclarecer com toda certeza. Porque Ele não deixa nada em aberto. E se a gente tem dúvida e pergunta, Ele responde. Então Ele vai esclarecer. Qualquer dúvida que a gente tenha, ou qualquer coisa que a gente não tenha entendido direito, Ele vai trazer luz e vai dar o esclarecimento necessário. Beijo.